capítulo 21, versículo 22. Hoje é o culto de departamento, onde nós adoramos, onde nós bendizemos o nome do Senhor nessa noite. Essa noite não é uma noite diferente na sua vida e na minha vida. É uma noite a qual o Espírito Santo de Deus vai falar em cada vida e em cada coração nesta noite. Mateus capítulo 21, no versículo 22, quem achou diz amém? Amém. Nos diz assim: e tudo o que pedistes na oração, crendo, recebereis. Aleluia. Pode fechar sua Bíblia, glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. O tema dessa noite é: o que é oração? Tudo quanto pedistes em oração, crendo, recebereis. Oramos porque precisamos de Deus, de falar com Ele e de ouvi-lo também. Orar é algo natural na vida do cristão. Orar é uma capacidade e também uma necessidade de falar com o nosso Criador. Nós sabemos que, como servos de Deus, como cristão, da casa do Senhor como somos, nós precisamos, nós necessitamos de ter uma vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, nós falamos direto com o nosso Criador, que é o nosso Pai, Ele que nos sustenta, Ele que nos ajuda, Ele que segura pelas minhas mãos, pela sua mão nesta noite. Glória a Deus. Como aprendemos a orar? Mas, ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu Pai, porque está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Quando nós entramos, como a Bíblia aqui diz em Mateus, que nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e aí nós vamos ter uma intimidade para falar com o Senhor. Quando nós entramos no nosso quarto, nós falamos em secreto com o nosso Pai. Muitas das vezes nós passamos por batalhas espirituais, muitas das vezes passamos por situações em nossa vida que nós não temos mais força para orar. Muitas das vezes a adversidade da vida que nós passamos, muitas das vezes nós não queremos orar, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, mas nós devemos entrar para o nosso quarto, em secreto falar com o nosso Deus, e em secreto o Senhor vai ouvir a sua oração. Eu não sei de que forma, de que maneira você entrou por essa porta, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor está aqui nessa noite para ouvir a sua oração. O Senhor está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Não pensa que a sua oração está sendo em vão, não pensa que a sua oração está sendo perdida, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor nessa noite. E aqui no primeiro tópico nessa noite, fala como aprendemos a orar, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, ou quando nós temos um particular com o Senhor. Muitos têm um quarto, outros têm a sala, tem algum cantinho que você tem um particular para falar com o Senhor. Então chame a presença do Senhor, chame esse amigo Espírito Santo para falar com você nessa noite, porque Ele está aqui de braços abertos para te abençoar. Ele está aqui nessa noite para ouvir a sua oração. Não dê a voz ao inimigo, que muitas das vezes pensa que o Senhor se calou, que muitas das vezes o Senhor não está ouvindo a sua oração. É mentira do adversário, porque o Senhor está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Ele está aqui nessa noite para ouvir a sua oração nessa noite. Santo, santo é o Senhor. O que é preciso para orar? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que há recompensa os que o buscam. O texto acima declara que precisamos crer que Deus existe e que se torna galardoador, ou seja, presenteador, abençoador daquele que ora. Então, a condição para uma oração eficaz
é acreditar primeiramente na existência de Deus. Ter a convicção que Deus está realmente junto com você, de maneira que pode ouvir o que você está pedindo. Além disso, também é necessário acreditar que o Senhor tem bênção que você precisa. Essa fé agrada a Deus. Glória a Deus. Que de fato nessa noite nós possamos ter fé e acreditar que o nosso Pai vive. Quantos não acreditam que o nosso Senhor vive? Quantos não acreditam que o nosso Pai é aquele que nos abençoa, é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que está atento a ouvir a sua oração? Então quero dizer para você nessa noite, não desista de orar, não desista de buscar ao Senhor na oração. Como eu disse no começo, muitas das vezes passamos por alguma situação que perdemos o foco, que perdemos a esperança, mas o Senhor diz para você: não perde a esperança, confia no Senhor, porque o Senhor existe, Ele está do seu lado, Ele está atento à sua oração, Ele está atento àquilo que você veio buscar. Que nessa noite você não saia deste lugar da mesma forma que você entrou. Eu não sei de que forma você entrou por essas portas, muitas das vezes machucado, muitas das vezes entristecido, com problemas até o teto para resolver, mas o Senhor é o seu problema nessa noite. O Senhor é aquele que está segurando nas suas mãos nessa noite. Então não deixa de buscar, porque a recompensa não vem do homem, a recompensa não vem do seu marido, do seu filho, do seu vizinho. A recompensa vem do nosso Deus. É Ele que nos dá a recompensa, é Ele que nos abençoa, é Ele que te levanta no meio da adversidade, é Ele que te levanta no meio da angústia. Muitas das vezes passamos por angústia, olhando para o lado, olhando para o outro e não vemos saída, mas a nossa saída está aqui nessa noite. Essa saída se chama Jesus. Ele está aqui nessa noite com os braços abertos para te abençoar nessa noite. Ele está aqui atento para ouvir, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não é o homem que imita, não é o filho do homem para que se arrependa. Ele está com o ouvido atento à sua oração, Ele está atento ao ouvido aquilo que você tem pedido. E quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor é poderoso para nos dar aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pedimos. Então nessa noite saia daqui crendo na sua oração, que a recompensa não virá lá de fora, a recompensa virá daqui de dentro, onde você clama, onde você busca nessa noite. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, porque o Senhor, Ele existe, porque Ele é real na minha vida, na sua vida. Você pode dizer para mim, sabe, mas eu passei por tanta situação, parece que o Senhor não está comigo, parece que o Senhor me abandonou, parece que o Senhor esqueceu de mim. Eu tenho passado por enfermidades, a minha casa tem passado por tribulações, mas parece que o Senhor virou as costas para mim. O Senhor não virou as costas para você, Ele não te abandonou, Ele não esqueceu de você. Ele está atento, te observando, te vendo você. Ele está atento para te ouvir a sua oração, a sua petição. Aleluia. Devo orar baseado em quê? Em que você deve orar? Em que propósito você deve orar? Tem tantas coisas para a gente colocar no altar do Senhor. Tem tantas coisas que nós precisamos derramar diante da presença do Senhor. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque
que seja da vontade de Deus. E que Jesus pagou o preço para nos abençoar. Tudo o que pedimos em oração já foi conquistado, porque Jesus, para nós na cruz, foi conquistado para nós na cruz. Por isso, o nome de Jesus tem todo o poder para atender as orações. E Ele mesmo é a nossa mediador, é o nosso mediador. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente fala, né? Eu não sei orar, porque nenhum de nós sabemos orar. Nós sabemos expressar aquilo que nós sentimos, nós sabemos expressar ao Senhor aquilo que dói, aquilo que machuca. Nós colocamos todas as nossas aflições diante do altar do Senhor, e que o Espírito de Deus leve até o Pai o nosso gemido inexprimível. Ele leva até o Pai as nossas orações. Ele intercede por mim, Ele intercede por você nesta noite, como gemido inexprimíveis. Que nesta noite nós não venhamos perder essa busca de buscar o Senhor, essa base de orar, né, na casa do Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida, né, de busca com o Senhor. Muitas das vezes, né, quantas vezes na minha vida eu pensei que o Senhor jamais atendia a minha oração, que jamais o Senhor ouvia o meu clamor, mas um certo dia o Senhor atendeu o meu clamor, a qual eu buscava, a qual eu pedia. E muitas das vezes, né, não pode olhar, né, para outra pessoa, olhar quem é ela, quem é ele, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede por você nesta noite. É Ele que segura pelas suas mãos nessa noite. Eu posso dizer que hoje, né, não precisava eu estar nessa terra, porque eu fui alcançada pelo Senhor. O Senhor me tirou com a mão forte, né, daquilo, da vida que eu vivia. Eu era uma jovem, uma adolescente, né, que tinha muitas coisas no meu interior que me machucava, que me feria, mas um dia o Senhor fez uma promessa na minha vida. Um dia o Senhor também fez uma promessa na sua vida. Meu pai era pai de santo, né, somos em 4 irmãos. E um dia o inimigo apareceu para o meu pai e disse para ele: antes de eu levar você, eu quero que você me dá um dos seus filhos que você mais ama. E você pode dizer, como pode isso acontecer? Acontece, irmão, porque, né, a gente passa por coisas na vida que só o Senhor que pode nos ajudar. E ali, né, o adversário ali, entoado na vida do meu pai, que não era servo do Senhor, né, ele me apresentou ao diabo, que eu não ia ser feliz, que eu não ia conseguir, né, ter um relacionamento, eu não ia ter uma família. E ali eu vivi uma tribulação terrível, a qual eu frequentava a igreja, a qual eu buscava, mas nada para mim estava bom, nada para mim. Eu não sei porque o Senhor mudou a mensagem, mas eu sei que Ele quer falar com vida nesta noite. E ali eu ia para a igreja, eu só sentia tristeza, só sentia angústia. A minha vontade era de se matar, de se suicidar. A minha vontade era sair correndo, não queria falar com ninguém. Mas um belo dia eu coloquei a minha vida diante do altar do Senhor e falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, como o Senhor fala com tantos crentes, eu quero aceitar o Senhor como o único suficiente da minha vida nesta noite. Muda a minha vida, muda a minha história. E a partir daquele momento, irmão, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu nasci no berço evangélico, mas a gente, como jovem, passa por uma fase muito difícil, uma fase de rebeldia, uma fase de desobediência a nossos pais. Mas o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que tem promessa, e a promessa do Senhor é firme na nossa vida. É eu e você que não acreditamos muitas das vezes na promessa que o Senhor fez na nossa vida, mas eu agarrei aquilo que o Senhor fez na minha vida, e aí o Senhor me transformou, o Senhor me lapidou,
o Senhor me deu uma família, o Senhor restaurou tudo aquilo que era frustração na minha vida. Hoje é só vitória, hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Então não deixe de glorificar o nome do Senhor. Tive perdas, tenho dor, mas eu tenho a certeza que o meu galardoador está aqui nesta noite para fechar sua ferida, para fechar a cicatriz do seu coração nesta noite. Esse é o nosso Deus, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos capacita. Quando eu perdi a minha mãe, fez um ano que eu perdi ela, eu pensei que eu ia superar. Só quem perdeu alguém na sua vida sabe a dor como ela é grande. Sabe que a ferida ela é muito grande. Mas eu cheguei a um ponto da minha vida, falei, Senhor, agora acabou tudo. Tirou a minha base, tirou o meu sustento. Mas o Senhor jamais desistiu. O Senhor sempre esteve ali do meu lado, mesmo no momento difícil. Eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, me dá força, me dá graça, porque eu preciso romper. Eu ainda tenho promessa, eu ainda tenho algo para fazer nessa terra, do Senhor me tirar dela. Eu tenho um filho para criar. Que o Senhor nesta noite possa te sustentar na sua dor nesta noite. Que o Espírito de Deus te sustenta na sua aflição, porque Ele me sustentou e tem me sustentado, e Ele tem segurado nas minhas mãos e também tem segurado nas suas mãos nesta noite. Então não deixe de orar, não deixe de buscar a presença do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes não temos resposta das nossas orações. Muitas das vezes nós oramos e não obtemos resposta das nossas orações. Aí que bate a aflição, aí que bate o desespero, aí que nós pensamos que nós oramos, buscamos, não vemos saída, não vemos que parece que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está atento à nossa oração. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para estar em seus prazeres. Contudo, o principal motivo de orações não serem respondidas é que pedimos e não é feito de maneira correta. Ou seja, a verdadeira intenção do coração não é a que foi declarada na oração. Deus sabe o que é melhor para nós e se estamos preparados para receber o que pedimos. O egoísmo, o orgulho e a falta de perdão são barreiras para que as orações sejam atendidas. Cuidado para não pedir algo que não seja da vontade de Deus. Quando nós estamos com algo guardado no nosso coração que não provém do nosso Deus, amargura, tristeza, guardando alguém no coração. Por isso que muitas das vezes nós oramos e não somos atendidos, porque muitas das vezes nós pedimos da maneira errada, da maneira incorreta. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração, que possamos declarar que só o Senhor é Deus na minha vida e na sua vida, que nós possamos declarar que o nosso Deus está atento ao nosso pedido, que verdadeiramente nós possamos buscar a verdadeira oração, a oração certa, que nós abrimos o nosso coração, jogamos fora tudo aquilo que impede a nossa oração ser atendida do nosso Deus, que nosso egoísmo, nosso eu, venha cair por terra, que nós venha diminuir a cada dia e o Senhor venha crescer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso que muitas das vezes a nossa oração não é atendida,
porque pedimos mal, pedimos de maneira errada. Que nessa noite nós possamos descer a casa do oleiro, que nós possamos descer a casa do oleiro e pedirmos ao Senhor: quebra nós, Senhor, faz de nós uma nova criatura, faz de nós de novo, nos refaça, para que possamos buscar a presença do Senhor. E quando nós descemos a casa do oleiro, na casa da oração, nós obtemos resposta, porque o Senhor está atento nesta noite para ouvir a sua oração. O Senhor está atento para ouvir o seu clamor. Se a porta ainda está fechada, se tudo, algo na sua vida ainda está trancado, está tudo fechado, nesta noite é a noite de você orar e pedir ao Senhor a misericórdia dele, e pedir ao Senhor. É um Deus que abre porta onde não há porta, ele abre porta ao seu favor nesta noite. Então creia nesta noite, pela oração, busque ao Senhor, busque primeiramente a casa do Senhor, busque o reino de Deus nesta noite, que as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, na sua família e na sua história nesta noite. Santo, santo é o Senhor. Que nessa noite nós possamos buscar verdadeiramente ao Senhor em oração. Não desista, irmão. Eu creio que você tem buscado ao Senhor, e você pode dizer: a minha bênção tem demorado tanto, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quantos anos, quanto tempo, quantos meses que você tem orado, mas a sua bênção, a sua vitória ainda não chegou. Tudo acontece na nossa vida no tempo certo, na hora certa, no momento certo, porque é o momento certo para Deus nos abençoar, porque tem um tempo certo de Deus fazer algo na minha vida, na sua vida nessa noite. Nós vivemos o tempo de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios. As nossas coisas vai na direção do Senhor. Nós primeiramente tem que colocar o Senhor na nossa frente, porque quando Ele vai na nossa frente, tudo dá certo, tudo encaixa certo. Então não desista na oração. Entra no seu quarto em secreto, fala com o Senhor, porque Ele está aqui para ouvir a sua oração, Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Então não desista da sua família, não desista daquele que você tem orado, daquele que você tem buscado. Eu não sei quem você tem pedido tanto ao Senhor. O Senhor está aqui nesta noite para alcançar aquele que precisa ser alcançado, para salvar, para libertar, aqueles que precisam da mão poderosa do Senhor. E nessa noite eu digo para você: não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, porque o Senhor está aqui com os braços abertos para te abençoar nessa noite. O Senhor está aqui com os braços abertos para ouvir a sua oração nessa noite. Santo, santo é o Senhor. Nós temos muitas coisas para colocar em oração. Nós temos famílias, nós temos filhos, nós temos os nossos irmãos, nós temos aqueles que precisam da minha oração, da sua oração nessa noite. Então não desista de alguém que precisa que você ore por ela. Não desista jamais de alguém que necessita da sua oração. Que nessa noite o Senhor venha levantar você como instrumento, como canal dele, coluna dele em oração, para orar para aqueles que precisam da nossa oração nessa noite. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você não saia daqui desistindo dos planos de Deus, desistindo que o Senhor existe, que Ele é poderoso. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, o nosso Deus é aquele que abre porta onde não há porta, o nosso Deus é aquele que salva, que liberta, que transforma, aquele que precisa ser transformado pela palavra dele, o poder da oração nessa noite. Então eu digo para você nessa noite: não desista de orar, não desista de buscar
a presença do Senhor nessa noite. A Bíblia nos garante que quando oramos de todo o coração, recebemos a resposta de Deus. Quando nós oramos, entregamos a Deus a nossa oração, o Senhor é poderoso para nos abençoar. O Senhor é poderoso para garantir o nosso milagre. Pode demorar meses, não sei quanto tempo, mas quando chegar o tempo, quando chegar o momento certo, o Senhor vai te entregar nas suas mãos aquilo que você orou, aquilo que você buscou. Mas aguarde no Senhor, espere no Senhor, aguarde um pouquinho de tempo, porque o Senhor vai abrir porta onde não há porta para você nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nesta noite.